R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Cara, você quer aprender como que eu faço para ter esses resultados aqui, ó, trabalhando pela internet? Mais de 180 mil disponível usando robôs da maneira correta. E com isso, eu consigo viver viajando e conhecer os melhores hotéis do mundo. Dá uma olhada nesse aqui, ó. E eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo. À noite é o primeiro jogo entre Cuiabá e Juventude. Às 8 horas da noite, o Bahia estreia em casa, recebendo o Santos. Às 9 horas da noite, um jogo interessante da gente olhar, hein? 2 times classificados na Libertadores, em ascensão. Tem São Paulo e Fluminense. Domingo, aquela rodadinha de 11 da manhã, que eu sei que tem gente que gosta, não é meu horário preferido. O Atlético Mineiro vai jogar em casa ali, recebendo o Fortaleza. 4 horas da tarde, tem 2 jogos, a gente já falou aqui de Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Tem também Ceará e Grêmio. 6h15 da tarde, outros 3 jogos no domingo. O Corinthians vai receber o Atlético Goianiense, Chapecoense e Bragantino se enfrentam em Santa Catarina, Atlético Paranaense e... Esse jogo aí eu confesso que eu não sei de cabeça a rodada. América Mineiro, eu sempre leio errado, gente. Eu vou fazer isso o Brasileirão inteiro, eu espero que não, né? América Mineiro jogando fora de casa contra o Furacão. E para fechar a rodada, 8h30 da noite, Internacional e Sport. Aí os 10 jogos que abrem o Campeonato Brasileiro. E aí, diga, Sormani, diga que eu quero saber se vocês vão concordar com o que o nosso site fez da cotação, mas fala aí. Não, só rapidinho, né? Que bacana, né? Olha, domingo a gente acorda, 11 horas da manhã já tem jogo, 4 horas da tarde tem jogo, 6 horas da tarde tem jogo, 8 horas da noite tem jogo. No sábado começa às 7 horas, depois tem um jogo às 8, depois tem um jogo às 9. Eu não entro nesse papo furado de jornalista, vocês da imprensa são muito chatos, né? De que, precisa ter jogos só os finais de semana para time treinar. Bobagem, olha que delícia. Eu, por mim, teria jogo todos os dias, é claro. Estou falando do meu lado, né? Do lado de torcedor, do lado de jornalista. Imagina, esse domingo, que diz o João Guilherme, vai ser um deboche. Vai ser um deboche. Jogo o dia inteiro. Tem coisa melhor do que isso? Que delícia. A gente vai ficar o tempo inteiro vendo o jogo, tomando uma cervejinha, comendo um amendoinzinho, fazendo umas anotações. Olha que delícia, gente. Por mim, teria jogo todos os dias. E por dia teria pelo menos uns 4, 5. Por isso que eu gosto da NBA. Tem, jogo todo dia. Tem. O pior que tem. Exato. O pior que tem jogo todo dia. Exatamente. Mas é por isso que eu também gosto da NBA. A gente teria toda hora, né? Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente fez um levantamento com 20 comentaristas no nosso site, fez a cotação ESPN, pra falar sobre os favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Você tá desprestigiado na casa, você fica querendo o jogo o tempo todo, os clubes ligaram pra cá e falaram, não bota o Sormani pra votar nisso não. E só pra vocês entenderem como é que funcionou. Podia dar até 20 pontos, de 1 a 20 pontos pra cada time, claro, 20 você acha que vai ser campeão, 1 você acha que vai ser rebaixado. Então a gente tem aí a pontuação de favoritismo dos clubes. Aí a gente tá vendo a ordem: Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Internacional. São os 6 de cima, o Fluminense beliscando ali. Vou começar por essa parte de cima da tabela e vou começar com você, prof. Queria saber se você concorda não só com o primeiro, mas com esses 6. Fala a tua ordem aí mais ou menos pra gente, antes da bola rolar, né? Aquela pegadinha do BP Debate. Dani, no todo, é isso aí. Agora tem algumas coisas que me causam surpresa. Por exemplo, o Palmeiras em quarto. A gente vive discutindo se ele é o segundo, com o Flamengo. Sim. E ele está em quarto, chama a minha atenção. Eu acho que o Corinthians está super valorizado. Hoje não dá pra você, o Palmeiras está onde, prof? Só pra... não daria para o Corinthians estar na frente do Atlético Paranaense, pelo menos. Pascoal acha que, por exemplo, o Ceará, o Bahia, todos são superiores ao Corinthians. Lá embaixo, eu acho que está todo mundo botando o Cuiabá como candidato a rebaixado. Pode até ser, mas só se os reforços não derem certo.
Sim. Porque se o Cuiabá cair, não será por falta de esforço e reforço. Então são as minhas 3 observações maiores aí para Palmeiras, Corinthians e Cuiabá. O resto eu acho que está mais ou menos ali. Você pode discutir se o Bahia está na frente do Santos ou o Santos está na frente do Bahia. E isso a primeira rodada também já vai dar uma base, porque jogam Bahia e Santos. Mas são coisas muito localizadas, né? Mas também tem esse negócio dos primeiros colocados ali, nessa projeção dos pontos que foram dados, né, para eles todos, a diferença é muito pequena entre o primeiro e o quinto colocado. A diferença é muito pequena. Eu acho que isso mostra a regularidade desses clubes. Eu acho que o Flamengo mostra uma situação diferenciada entre os outros, já é apontado como líder. Agora, do segundo ao quinto, é só você ver lá. Eu acho que é uma situação um pouco equilibrada, né? O Atlético Mineiro, o São Paulo, o Palmeiras, o Grêmio, esses estão mais equilibrados em relação àquele que pode ser o segundo colocado no campeonato. É uma projeção, hein, gente? Isso é uma projeção de uma pontuação hipotética que foi dada para os clubes de acordo com uma votação feita pelos comentaristas. Então, isso não é definitivo. Mas se você quiser printa aí e depois vem cobrar da gente no final do Campeonato Brasileiro. Porque a gente vai errar. Antes de printar, Pascoal, você concorda com esse Palmeiras em quarto? Não, eu acho que... Para não printarem você no lugar errado. Por exemplo, ali, são 346 pontos contra 388. Há uma margem muito pequena. Há uma margem muito pequena na votação. Então você pode, do Atlético Mineiro, 378 para 346, ainda diminui a pontuação. Eu acho que esses 5 primeiros, tirando o Flamengo, esse para mim, o Flamengo é o que vai disputar. Eu não sei quem é que vai disputar o título com o Flamengo. Não sei. Se é Palmeiras, se é Atlético, São Paulo, Grêmio, Internacional. Eu não sei. Mas esses estão na briga. Porque para mim o Flamengo, eu aponto o Flamengo como favorito. Aponto o Flamengo como favorito. Mas e os outros é que vão brigar pela chance de ter a possibilidade de encostar no Flamengo ou ultrapassar o Flamengo. E aí você tem Atlético Mineiro, tem São Paulo, tem Palmeiras, tem Internacional e tem Grêmio. Essa, para mim, é a disputa do campeonato. Por isso que eu perguntei para o Marcos Braz se ele entendia que tinha algum clube que poderia disputar com o Flamengo. Ele preferiu optar pelos outros 19. Mas eu acho que não são os outros 19. Eu acho que esses 5 dão a conta de quem vai disputar o título com o Flamengo. Sormani. Bom, bom, primeiro para dizer que eu não fui convidado a participar disso daí, né? Já fiz um protesto em direção da casa, né? Mas brincadeiras à parte, é o seguinte, se a gente fizesse essa pesquisa na redação da Fox no Rio de Janeiro, o Corinthians jamais ficaria em nono lugar. Jamais ficaria. Concordo com o Celso. O Corinthians está superestimado aí. Gente, da onde o Corinthians vai ser o 9º colocado no campeonato? É só colocar de novo aí a telinha para a gente ver. Atlético Paranaense é mais time do que o Corinthians. Está atrás do Corinthians por quê? Pelo menos, Quem é né? que... Pelo menos. Esse é uma certeza. Dá para pôr a telinha de novo, Vitor, por gentileza? Eu acho o América Mineiro mais time do que o Corinthians hoje. Pode falando que vai entrar. Eu acho o América mais time do que o Corinthians. Acho o Ceará mais time do que o Corinthians. Trabalho, sim. Olha só, ó, Ceará, Atlético Paranaense e América Mineiro, na minha opinião, são times que são superiores ao Corinthians. Como é que o Corinthians está aí nessa primeira página? Isso nada mais é aquilo que eu sempre falo. Todo mundo que trabalha na mídia torce para um time. E não vem com esse papo furado que é isento. Não adianta. Isso aí nada mais reflete do que o coração de alguns comentaristas aqui. E se você fizer isso em outras emissoras, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer a mesma coisa. É o fim do mundo o Corinthians aparecer na 9ª colocação. Ó, Flamengo, a minha colocação. Flamengo, Atlético. O terceiro time para mim é o Grêmio. É o Grêmio. São Paulo, Palmeiras. Nessa ordem, são 5. O Grêmio, para mim, não seria o 5º colocado. Olha o time que o Grêmio está montando, gente. Olha a bola que ele está jogando. Está com um técnico novo. Tudo mudou lá. Acabou de contratar o Douglas Costa. Pelo amor de Deus, como é que o Grêmio está em 5º lugar? O Grêmio está atrás hoje só do Flamengo e do Atlético Mineiro. E olha lá, hein? E olha lá. O São Paulo, pelo futebol que vem jogando, está à frente do Palmeiras. O Internacional e o Fluminense eu concordo. Acho que o Bragantino está superestimado. Superestimado? O que o Bragantino fez? O
O que o Bragantino fez para estar nessa posição? Discordo, frontalmente, discordo. Atlético é mais time do que o Bragantino. Ceará é mais time do que o Bragantino. Então, eu discordo de muita coisa. Eu já fiquei irritado com tudo isso aí, entendeu? Estou irritado. Então deixa eu passar a palavra pro capitão enquanto você bebe uma água, se acalma, dá uma respirada aí. Ô, capitão, então pelo que eu tô vendo, assim, o começo da tabela tem uma discordância ali, mas nada absurdo, mas o Corinthians em nono foi o que pegou, é isso? Você acha que tinha que estar mais pra baixo também? Dani, é suposição, né? Aí pesa, como o senhor Mani falou, às vezes o coração pende um pouquinho, né? O escudo, quando você olha pro escudo do Corinthians e você imagina que as coisas vão melhorar um pouquinho do que estão acontecendo, né? Novo treinador, enfim. A gente sabe que não vão chegar jogadores diferentes, mas confiando que algumas peças do Corinthians podem render mais do que vem rendendo, né? Então talvez seja esse critério que foi utilizado. Eu acho que o momento colocam alguns times em posições diferentes, mas assim, eu não consigo colocar o Corinthians muito para baixo dessa tabela, né? Eu, com a esperança, é isso que eu falo. Aí eu falo com relação ao senhor Mani, o coração também fala um pouquinho no meu caso, né? Então eu não consigo empurrar o Corinthians muito para baixo, mas que as coisas têm que melhorar muito para que o Corinthians consiga ficar ali entre o nono, o 10º, tem que melhorar. Para se pensar um pouco mais para cima, aí o torcedor tem que ter muita fé e esperança, porque não tá fácil, né, pro Corinthians, né, esse campeonato brasileiro. E lá em cima, Dani, eu acho que bate muito com relação a elenco, né? O Flamengo, ele sempre vai ficar como um dos favoritos pelo time que tem, pelos 11, né? Talvez 12 jogadores, 13 que o Flamengo tenha no máximo. A hora que você coloca no Campeonato Brasileiro, o Flamengo brigando por Libertadores, aí tendo que rodar esse elenco, eu acho que alguns times, não digo que levam muita vantagem, mas aí o Atlético Mineiro que contratou demais, o Grêmio, o Palmeiras mesmo, eu acho que o elenco pode fazer um pouquinho de diferença nessa briga, mas é suposição, né, meu? É você olhar para o que os times ofereceram dentro dos campeonatos regionais, e aí tem uma diferença de equilíbrio também dentro dessas competições, tem a tradição, né, o peso do escudo, enfim. Eu só não me pergunto para colocar rebaixados, né? Porque isso me incomoda demais, meu. Eu acho que como ex-atleta, né, a gente colocar um clube ali, não, esse é quase que certo que vai ser rebaixado em um início de trabalho, isso é frustrante para quem escuta, né? Independente do tamanho do time, o número de contratações, um valor investido, o time sempre entra numa competição como essa esperando fazer uma grande campanha, né? Alguns para ser campeão, outros brigando ali pelo meio de tabela e alguns para se manterem dentro do Campeonato Brasileiro. Mas é opinião, né, meu? Acho que quem fez esse ranking aí são caras que conhecem muito de bola, cada um tem uma opinião, é difícil você... Mais ou menos, né? Mais ou menos. Brasileiro, mas... Corinthians em nono aí, não? São mais ficou magoado. Tem que respeitar, né? Começa a Tem que funcionar. respeitar. Ô, senhor Mani, o Corinthians para você estaria em que colocação? Curto que a gente tem Vamos que lá. seguir. Põe a telinha de novo lá. Eu acho que aqueles Só o 5 que eu Corinthians, citei... Não, só Pensamento fala a Corinthians. posição que a gente tem que seguir. Vocês vão fazer eu perder o emprego aqui. É isso, só o Corinthians. Eu queria só escutar o Corinthians. 11º, 12º lugar. Tá na segunda página. Ceará é melhor, Aí, ó. América é melhor, Atlético Paranaense é melhor. Aí ele já iria para a segunda página. E não sei se o Bahia é melhor também Pelo não, hein? menos atrás do Atlético Paranaense. Pelo menos atrás do Atlético Paranaense. Corinthians, Ceará, Santos, Bahia, América de Minas e Santos Fortaleza tá lá embaixo. hoje estão ali. Estão ali. Sim. Não, estão ali. Esse é o bolo. E eu não acho que é coração não, viu, seu Mani? Porque se fosse coração, botava em primeiro, não botava em nono. Mas tudo tem limite. Vontade Olha aqui, era ó. essa. Tudo tem limite. Olha aqui, ó, a gente tá vendo aí o São Paulo aparece em terceiro, o Crespo fazendo um trabalho significativo, né, encontrando uma maneira de jogar. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.